E gente, o Grêmio joga hoje um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas o assunto agora é Copa Libertadores da América. Os 5 inscritos e os 3 que ficaram de fora. Grêmio e Fluminense, Couto Pereira, Caldeirão ou estádio gelado? Recebi muitas críticas por conta desta pauta que eu criei depois da eliminação contra o Corinthians. O Couto Pereira não é nem arena e muito menos estádio olímpico. Não. Nunca será nenhum dos dois. Apesar da arquitetura lembrar muito o estádio olímpico, a pressão do estádio olímpico nem sequer fica perto do teatro que é o Couto Pereira. Ficaram muito pistola comigo, inclusive. Recebi algumas mensagens da galera meio embravecida com os meus comentários. Pois é o que eu acho. Tirando as organizadas, o restante da torcida que vai no Couto Pereira sempre em grande número é aquela torcida que não sabe os cantos, que fica quietinha, que só aplaude, que não esbraveja. E aí o Couto Pereira, até pela acústica antiga, não tem aquela acústica que tipo, se 5 mil pessoas estiver dentro do estádio parece que tem 40, por exemplo. A arena é assim. A arena quando tem 10 mil parece que tem 20. Quando tem 30 parece que tá com lotação máxima. E quando tem lotação máxima parece que tem o dobro de gente dentro do estádio. Tu tá chegando lá na ponte, tu tá escutando a arena pulsando. Porque a acústica é muito boa. O Couto Pereira não é assim. E aí eu recebi críticas porque falei que o Couto Pereira parecia um teatro contra o Corinthians. Que os 4 mil corintianos abafaram os 29 mil gremistas. E foi o que aconteceu, é simples. Porém, contra o Fluminense, teremos um caldeirão ou teremos um teatro? Os 5 inscritos, os 3 que ficaram de fora. O assunto é Libertadores, depois da vinheta. A comissão técnica do Grêmio escolheu os seus 5 inscritos e aqueles que ficaram de fora dessas oitavas de finais da Libertadores. Os 5 escolhidos são Gemerson, Brato White, Monsalve, Arezzo e Aravena. Os que ficam de fora, Rafael Cabral, até meio óbvio, Rodrigo Caio e Edenilson. Este me surpreendeu, mas eu sei o porquê que o Edenilson ficou de fora. A direção deu aquela carteirada no Renato. Se você olhar, você vai entender. Monsalve, Arezzo, Aravena. 50 milha envolvida aí. Tem que botar os caras na lista. Brato White não chegou para ficar de fora. E o Gemerson já virou titular absoluto. Explicado, né? É simples o porquê que o Edenilson ficou de fora. O Rodrigo Caio e o Cabral, por mim, poderiam ser mandados embora, inclusive. O Rafael Cabral não vai dar resposta. E pra mim, o Rodrigo Caio, que eu queria muito em Porto Alegre, tá muito aquém fisicamente. E o contrato vai até o final do ano. E eu acho que ele não vai conseguir dar resposta. Então, o Grêmio acerta na lista dos 5 que foram e dos 5 que ficam de fora. Agora, o Grêmio passando para as quartas, esses 3 podem ser inscritos. Inclusive o lateral esquerdo, caso o Grêmio contrate até o final da janela, só joga também a partir das quartas de finais. O Grêmio precisa passar pelo Fluminense. E para passar do Fluminense, vai precisar de um Couto Pereira diferente. O Couto Pereira contra o Corinthians foi um teatro. Já o Couto Pereira do primeiro jogo contra o The Strongers, ali tava com mais cara de caldeirão. Por que eu digo isso? Porque não era aquela torcida que não sabia os cantos. Como assim? É porque saiu muito torcedor de Porto Alegre, aquele que vai sempre pra arena. O fanático mesmo saiu de Caxias, de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Canoas, aqui do litoral. Já os outros jogos, tirando as organizadas, tirando a geral, são torcedores do Paraná, ali de Santa Catarina, ali divisa com o Paraná, entendeu? Torcedores que são gremistas
mas são aqueles torcedores que não têm acesso às músicas novas da Geral, não têm acesso à Arena, vem pouquíssimo a Porto Alegre, então mudou. Já contra o The Strongest, era aquele torcedor que se faz mais presente, aquele torcedor que vai para Porto Alegre, que vai para São Paulo, que vai para Caxias, que vai para o Rio de Janeiro. Aquele primeiro jogo teve mais cara daquele torcedor fanático. Esse jogo contra o Corinthians teve mais cara daquele torcedor que, pô, vai só quando dá e tal, não sabe as músicas, e aí o estádio fica parecendo teatro. Foi isso que eu tentei dizer. E fui mal interpretado e tomei pancada nas redes sociais. Não faz mal. Parecia um teatro de fato. Os 4.000 corintianos calaram os 29.000 gremistas. Já contra o Fluminense, tem que ser diferente. Porque lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, a fumaça vai pegar. Serão 60.000 cariocas, bafo na nuca, e o Grêmio precisa fazer o resultado aqui. Se não fizer aqui, lá vai ser difícil. Ah, mas o Juventude passou aqui e passou lá. Beleza. Mas vai ser difícil. O Grêmio pode passar pelo Fluminense? Sim. O Fluminense está se recuperando? Sim. O Fluminense vai sair do Z4? Sim. O Fluminense não vai cair. Já falei aqui várias vezes que Fluminense e Grêmio não irão cair. Se tem um grande que vai cair, vai ser o Corinthians. E eu até acho que o Corinthians também não vai cair. Esse ano não escapa o tal do Atlético Goianiense, o tal do Cuiabá. Esses aí esse ano não escapam. É queda para eles. O Vitória. Então, se tiver um grande que vai cair, será o Corinthians. E eu acho que o Corinthians não cai também. Começou a melhorar muito. Começou a melhorar muito o Corinthians. Então eu acho que o Corinthians também não cai. Os 5 inscritos e os 3 que ficaram de fora, a pauta foi Libertadores. Um abraço, valeu. Fui!